Mas a gente segue agora falando sobre a situação em Minas Gerais, essa chuva constante por lá há semanas. A gente vai conversar agora com a Josélia Pegorim, que é meteorologista da Clima Tempo. Josélia, boa tarde, bem-vinda aqui na CNN. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá, primeiro eu preciso te perguntar, como é que a gente pode esperar para os próximos dias, talvez para hoje principalmente, essa chuva deve amenizar, deve diminuir em Minas Gerais, pensando já principalmente em Nova Lima, nessa situação que tem acontecido por lá? Olha, Muriel, infelizmente as notícias da previsão não são nada animadoras, porque essa situação de chuva frequente e forte vai continuar sendo observada quase que de forma generalizada sobre a região do estado de Minas Gerais e particularmente a região da Grande Belo Horizonte vai continuar sujeita a essa chuva frequente que em muitas horas poderá cair com forte intensidade. Então, a previsão é de mais chuva, tá? Pelo menos aí até a próxima segunda-feira, eventos de chuva forte, essa chuva grossa, sabe? Não necessariamente muitos raios, não isso, mas é aquela chuva que dura várias horas, uma chuva grossa. Infelizmente, os problemas ainda vão aumentar para a região da Grande Belo Horizonte. Josélia, Tainá Fafan falando agora com a senhora. Eu queria Sim. saber o seguinte, é comum essas chuvas tão intensas nessa época do ano ou a gente está acompanhando um cenário atípico esse ano, mais intenso do que o normal? Não, Muriel, essa é uma situação comum nessa época do ano e, assim, esse evento particularmente de chuva muito intensa que a gente está observando agora na região da Grande Belo Horizonte, nós começamos a alertar para isso no começo dessa semana, tá? Eu lembro, por exemplo, de ter colocado assim, situações de alerta para a região de Belo Horizonte, assim, alerta máximo nos próximos dias, porque a chuva iria aumentar. Não, então, assim, o que nós estamos vendo é um fenômeno típico do verão no Brasil, que é a organização do que nós chamamos da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Entenda isso assim como uma combinação particular da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera. E aí, isso força uma concentração de umidade numa determinada região. Nós vimos isso em dezembro no sul da Bahia. E agora, essa convergência de ventos está exatamente em cima de Minas Gerais. A região da Grande Belo Horizonte, cidades históricas, o sul de Minas, a zona da Mata Mineira, são áreas particularmente sujeitas à chuva volumosa nesses próximos dias. Zé, e por quanto tempo a gente pode esperar essa chuva, pelo menos volumosa, nos próximos dias? Ela deve se estender até o próximo mês, por exemplo, fevereiro pode ser um mês chuvoso também na região de Minas Gerais? Então, olha, essa situação, assim, esse episódio, digamos assim, da zona de convergência do Atlântico Sul, ele está ainda assim sendo esperado que perdure até digamos assim, a terça, quarta-feira da próxima semana. Na quarta-feira, a gente já tem expectativa assim, de que ainda chova, quer dizer, até a quarta-feira ainda pode chover muito. Para você ter uma ideia, Muriel, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, na região só de Belo Horizonte, por enquanto, tá, que eu estou falando, nós já temos acumulados em 8 dias, 66% do que seria o normal para chover ao longo de todo o mês de janeiro. Tá? E a previsão até o dia 12, por exemplo, tá? É que ainda chova, digamos assim, quase um janeiro, tá? Quase um janeiro. Então, nós vamos ter aí um volume de chuva acumulado ao final aí desses próximos 5 dias até o final da próxima semana, que é assim, que vai passar com facilidade o que seria a média de chuva. Na região de Nova Lima, por exemplo, eu estou olhando aqui nesse momento, o CEMADEM já registrou em apenas 4 dias cerca de 185 milímetros de chuva em algumas áreas, né? Isso já é, assim, mais da metade do que normalmente chove ao longo de todo o mês de janeiro, só em 4 dias. E com a previsão é de mais chuva,
Então, assim, nós estamos numa situação muito delicada e acompanhando, assim, de plantão direto, observando, né, e ajustando as previsões em relação à Grande Belo Horizonte. Josélia, além dessa situação do transbordamento da barragem em Belo Horizonte, a gente está acompanhando também a queda da rocha em Capitólio. Eu chequei aqui, tem uma distância de mais ou menos 288 quilômetros entre BH e Capitólio. Ainda assim, a gente vê que o clima por lá também está fechado, as chuvas atingem muito fortemente a região. Eu queria que a senhora dissesse para a gente se essa chuva realmente atinge todo o estado, se tem outros alertas que já foram feitos para outras regiões, outras barragens, tentando prevenir que outros desastres como esses que a gente está acompanhando hoje sejam evitados? Sim, olha, Muriel, apenas antes de responder, enquanto nós conversamos, eu dou entrevista aqui, eu vejo as imagens, eu já tinha ouvido falar dessa tal pedra, mas agora que eu estou vendo as imagens, é uma coisa muito impressionante, meu Deus do céu, né? E isso, a gente está falando de um lago, né? As pessoas ali ao redor de um lago, uma coisa turística, agora você imagina toda essa chuva que já começou a cair, na verdade, Muriel, em dezembro, né? Dezembro nós já tivemos vários eventos de chuva forte no estado de Minas Gerais como um todo. E agora vem esse período de chuva muito concentrada. Além da região da Grande Belo Horizonte, o sul de Minas, a zona da Mata Mineira, cidades históricas. E agora, nesses próximos dias, né, quer dizer, toda essa região, então grande parte do estado de Minas Gerais, vai continuar em alerta, vai continuar sujeito a chuva muito forte. Nós já tivemos situações aí de deslizamento no sul de Minas, transbordamento de rios também, essas coisas. A zona da Mata Mineira também muito sujeita. E agora é a vez de a gente começar a se preocupar nesses próximos 5 dias com o que vai acontecer de novo ali na região, por exemplo, do Vale do Rio Doce, tá? Que é uma região que também vai receber muita chuva. Se você me permite, o Muriel, ainda um comentário, também temos assim um risco de acontecer uma chuva, assim, não uma chuva catastrófica como foi em dezembro, mas a região ali próxima ao Jequitinhonha, onde a gente teve o desastre em dezembro, né? Ela não está livre completamente de chuva ainda, tá? Então ali ainda pode ocorrer alguma chuva, não é essa chuva intensa que a gente está vendo em Belo Horizonte, mas Zona da Mata, cidades históricas, Grande Belo Horizonte, sul de Minas e o Vale do Rio Doce, agora em alerta, porque ainda tem muita água para cair até a próxima terça ou quarta-feira da próxima semana. Josélia, os bombeiros chegaram a divulgar sobre a situação em Capitólio. Eles falaram que uma tromba d'água teria atingido ali junto com as pedras, o que fez com que essas pedras, essas rochas desabassem em cima das lanchas. Vocês tiveram algum relato, algum registro de tromba d'água nessa região do Capitólio? Não, olha, veja, eu acho que talvez tenha ocorrido, o Muriel, um erro na forma como foi passada a informação, assim, digamos assim, do fenômeno, porque a tromba d'água, vocês conseguem imaginar o tornado, aquele funil, né? Então, a tromba d'água é aquele funil, só que acontece dentro da água. Pode acontecer num lago, pode acontecer no rio, dentro do mar, tá? Só que isso a gente não prevê. Então, como é que a gente sabe que acontece uma tromba d'água? Quando alguém registra, quando alguém fotografa, quando alguém vê. O que talvez, eu não sei se os bombeiros falaram, confundiram, mas, por exemplo, a cabeça d'água, isso talvez possa ter ocorrido. Que a cabeça d'água, Muriel, é quando você tem, assim, um volume de chuva muito intenso caindo na cabeceira de um rio, tá? Então, aí vai um volume de água muito grande, muito rápido, avançando pelo rio e eventualmente sobre a cachoeira. Então, a cabeça d'água é um grande perigo que nós temos nessa época, porque ocorrem essas chuvas muito intensas e aí se ela cai no topo lá da cachoeira, por exemplo, você vai ter uma onda de água extremamente veloz e rápida que não dá tempo de fazer nada, ela vai levando tudo. Pode ser. Aí, na verdade,
eu não consigo ver onde é que houve cabeça d'água nem nada, por essa imagem nem nada. Mas a gente tem que considerar os eventos que aconteceram anteriormente. Eu acredito que equipes de geólogos aí da Defesa Civil vão poder responder melhor, né, o que foi que realmente ocasionou esse descolamento desse enorme bloco de pedra aí, né? Josélia, a senhora falou que vai ser preciso atenção para a região da Zona da Mata, sul de Minas, também Vale do Rio Doce, que vai receber muita chuva nos próximos dias. A senhora, inclusive, deu um destaque para essa região do Vale do Rio Doce, né? E eu queria que a senhora trouxesse para quem está assistindo a gente o que tem ali naquela região que precisa de muita atenção e que pode impactar fortemente a população. Tem barragens, o que tem ali que precisa de muita atenção para evitar que desastres como esses aconteçam? Olha, Muriel, nós estamos numa situação assim, o estado de Minas, quase todo, ele é bastante delicado quando chega nessa época do ano, né? Porque tem muita montanha. Né? Quando a gente desenha, eu fico lembrando, sempre quando eu falo de Minas, assim, nessa situação de montanhas, Muriel, eu lembro de um antigo desenho que o Milton Nascimento fez numa capa de disco, né? Ele fazia aquele desenhinho daquelas montanhazinhas assim, e Minas Gerais é inteiro assim. Então, quando você lembra de Minas, você lembra que de um relevo muito grande, né? Então, são muita chuva caindo em morros, então você tem um risco, essa chuva volumosa vai encharcando o morro, né? E aí você pode ter esses deslizamentos. No caso do Rio Doce, a gente tem que lembrar o seguinte: toda essa chuva, Muriel, que está caindo na região da Grande Belo Horizonte, nas cidades históricas, nessa região aí, também próximo aí do norte do Rio de Janeiro, tudo isso tem muitos afluentes do Rio Doce. Então, essa água no Rio Doce, o nível do Rio Doce tende a aumentar nesses próximos dias. A gente precisa ter bastante atenção com tudo isso, né? E claro, as zonas urbanas, os rios, o risco de enchentes e desses alagamentos aí repentinos nos centros urbanos, né? Você sabe, Muriel, que assim, a gente fala que para o Brasil ter bastante energia, né, quando você fala de hidrelétricas, precisa desabar o mundo em água sobre Minas Gerais, mas infelizmente, né, a Minas Gerais acaba sofrendo muito com isso, né? Então, assim, toda atenção e olha, além de Minas Gerais, agora a preocupação com o Rio de Janeiro e vem aí preocupação também com parte do Espírito Santo. Tanto áreas como o Grande Rio ou a Grande Vitória também poderão ter grandes problemas com chuva nesses próximos dias. Josélia, a gente sempre fala, a gente acompanha muito nas redes sociais e também guias turísticos e relatos, enfim, pessoas sempre indicando visitar o Capitólio em épocas menos chuvosas. E aí os meses mais chuvosos, segundo as redes sociais, seriam novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Você concorda com essas indicações? Seriam esses os 5 meses mais chuvosos e que deveriam ser evitados, por exemplo, em Capitólio? Exatamente. Veja o que é. É uma região turística, né? Capitólio está ali num braço da região de Furnas, né? O que acontece nessa época, né? Você tem a chuva intensa, é primavera e verão, Muriel, que é quando nós temos a maior incidência desses eventos de chuva intensa. Veja, tempestade pode acontecer em qualquer época do ano? Pode. Pode acontecer no inverno, mas o inverno faz frio e fica seco. Sim, você pode ter a passagem de uma frente fria que provoque um temporal em um dia de inverno? Pode. Só que é um dia, 2 dias. O que acontece na primavera, verão? Você tem vários dias, né? São muitos eventos de chuva intensa e isso vai, então, causando problemas, você vai acumulando aquela água no solo, você vai, por exemplo, assim, infiltrando aquela água muitas vezes em rochas, e aí começa a desestabilizar e vai elevando o nível, né, desses lagos, dessas barragens, né? Aí você fica não só sujeita a essa chuva intensa, né, que pode causar problemas, uma chuva muito intensa que, por exemplo, deixa o lago muito agitado, por exemplo, as cabeças d'água e, além do mais, aos raios e ventania. Então,
assim, a gente sabe que janeiro, alto verão, claro, esse é um janeiro pandêmico, a gente não está naquela situação de turismo que nós normalmente estaríamos, né? Mas é nessa época que a gente tem que, assim, alerta máximo, porque as pessoas se colocam em risco. Elas vão para uma cachoeira, elas vão para... Ah, não, cachoeira, tudo bem. E não sabe nem como é que é aquele poço de cachoeira. Então, fica aí um alerta, assim, muita atenção, porque além das suas férias, né, você tem também as tempestades que são típicas dessa época do ano. Josélia, Tainá falando agora com a senhora, com o Diga, Tainá. transbordamento da barragem aí em BH, que cobriu, né, a BR-040, e também com essas fortes chuvas que continuam aí na cidade, a BR segue interditada, a água escorre naturalmente. Como a senhora aí da região, conta pra gente como é que tá a situação aí. Os carros não estão naturalmente conseguindo transitar ali, mas a água vai escorrer naturalmente ou essa BR deve continuar ainda por um tempo interditada? Olha, eu não saberia te dizer, o Tainá, assim, eu estou aqui em São Paulo acompanhando aí pelas imagens e notícias de jornal. Agora, a chuva não vai parar tão cedo, né? Então, nós temos uma dificuldade, inclusive para o escoamento. Aí você tem outros rios, assim, tem um volume de água muito grande. Veja, não é um volume de chuva só na região de Belo Horizonte. Nós estamos falando de muita chuva nesses próximos dias na Grande Belo Horizonte, cidades históricas, Zona da Mata. Então, é uma grande área em Minas Gerais. São grandes bacias, né? A bacia de vários rios, né? Que estão sendo impactadas por esse grande volume de chuva. Então, daqui até o final da próxima semana, nós ainda vamos ter muito problema, né? E provavelmente transbordamento aí de outros rios acontecendo. Então, por enquanto, a gente acho que não daria para você falar, daqui a pouquinho essa água passa. Não, porque tem muita chuva para cair ainda. Essa chuva, na verdade, não tem hora muito para terminar. Hoje, pelo menos, né? Pelo menos hoje. A gente está vendo essas imagens, então, que são imagens realmente impressionantes, são imagens chocantes desse momento em que a pedra ela acaba se deslocando e cai em cima de pelo menos três lanchas, e segundo o tenente Aihara do Corpo de Bombeiros, são 15 feridos que já teriam sido resgatados, pelo menos uma pessoa morta. A gente segue atualizando, claro, as informações com relação a isso, e com a gente agora segue a Josélia Pegorim, que é a meteorologista da Clima Tempo, para a gente entender um pouco o que tem acontecido neste sábado atípico. Inclusive, o tenente comentava com a gente, Josélia, que não é normal uma rocha desse tamanho se desprender. O Corpo de Bombeiros usou essa expressão de tromba d'água, realmente, que você falou que pode não ter sido uma tromba d'água, mas qual que é a explicação para que uma rocha desse tamanho, que não é algo comum de acontecer, se desloque e caia, por exemplo? Olha, o Muriel, assim, eu vou declinar dessa resposta. Eu não posso responder isso porque isso não é um fator meteorológico. Tá? Aí eu acredito que um geólogo é que vai poder ter uma resposta melhor sobre isso, né? Porque, sei lá, essa pedra de repente pode estar, já está meio solta, alguma coisa assim. Eu fiz recentemente uma entrevista com um geólogo, né, com uma geóloga, e que comentava exatamente sobre isso. Assim, às vezes você já tem um pedaço de rocha, né, que ele parece que está parado ali, mas por dentro dele, né, daquele maciço, está cheio de cortes, cheio de trincas. E aí, de repente, por causa de uma situação que pode ser chuva forte, aquele pedaço de pedra acaba se movendo, né? O que eu sei é que, assim, nós temos assim, chuvas de forte intensidade, já atingiram grandes áreas no sul de Minas, não só agora, mas já em dezembro, a virada do ano foi com muita chuva nessas áreas. Então, assim, toda essa região aí já está, né, sujeita a problemas, né? E aí você tem encharcamento de solo e tudo mais. Mas essa pedra, eu realmente acho que a gente tem que perguntar, ver o que os geólogos podem nos dizer sobre isso. Mas um desprendimento pode ser causado por uma chuva intensa, por exemplo? De repente pode acontecer, né, dependendo de como estava antes esse bloco de pedra, né? Mas
Poder pode, mas eu não posso afirmar para você, Perfeito. não, a chuva intensa que aconteceu aí fez esse deslocamento, esse descolamento desse enorme bloco de pedra. Isso é uma coisa muito impressionante que a gente Muito. está vendo nessa imagem, muito impressionante. Agora, Josélia, a gente está falando muito de Minas Gerais, claro, a gente está acompanhando esses dois casos, né, esses dois desastres que aconteceram hoje no estado, mas a gente tem alertas também climáticos para outros estados para esses próximos dias. A gente também tem que ter atenção para outras regiões do país. Olha, o Muriel, se eu fosse ser assim, bem clara mesmo, assim, né? Eu só vou tirar, acho que o sul do Brasil desse neoalerta, viu? E o sul do Brasil, ou estados como o Rio Grande do Norte, Paraíba, assim, Pernambuco, digamos, Sergipe, Alagoas, Ceará, esses estados até ficam. O Rio Grande do Sul fica fora, e o Rio Grande do Sul, a preocupação é outra, né? Com a seca, né? Mas ficariam fora, Santa Catarina. Mas, por exemplo, para esse domingo já tem um risco de nós termos tempestades em pequenas áreas, mas elas podem acontecer, por exemplo, no oeste do Paraná. Agora, de forma generalizada, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, que a gente está vendo tantos problemas no Tocantins, né, com a elevação do nível do Rio Tocantins, que já está aí muito mais alto que o normal, Pará quase todo também, toda a parte centro, norte, leste de Mato Grosso, as áreas mais ao sul também do Amazonas, também risco de chuva forte em cima de Rondônia, do Amapá também. Mas acho que as piores situações seriam Pará, Tocantins, as áreas mais ao norte de Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, botando aí nessa história a parte norte do estado de São Paulo. Então, você pegar lá a região, por exemplo, de Franca, de Ribeirão Preto, áreas como Pirassununga, essas áreas podem também receber bastante chuva nesse domingo e nos próximos dias. Digamos assim, grande parte do sudeste e do centro-oeste do país é em alerta para essa chuvarada, que eu repito, é um evento que foi previsto. A formação da zona de convergência do Atlântico Sul vem sendo falada já há vários dias, pela Climatempo, né? Esse é um evento típico desta época do ano. A zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno típico de verão no Brasil. Volta então a conversar com a Josélia Pegorim, a meteorologista da Climatempo. Josélia, a gente, durante essas imagens que a gente acompanha aí, a gente não consegue perceber uma chuva muito forte, mas a orientação para quem está pensando de repente em ir essa semana para lá para visitar, o ideal é sempre evitar viajar, por exemplo, para Capitólio quando estiver chovendo? Não, sem dúvida, Muriel. Veja, assim, as condições ali realmente, esse mundão de água que você vê ali, na verdade, é aquilo que cai, que é a água do lago, né? Que foi levantada pela queda da pedra. Mas chuva ali, na verdade, nem tem muito. Agora, o que aconteceu antes? Realmente vai precisar de uma investigação. Como é que estava esse bloco de pedra antes? Porque nós tivemos chuvas intensas antes de acontecer isso, tá? Agora, eu acho que a regra assim, essa é uma época do ano onde você está sujeito a chuva de forte intensidade, com muita frequência, tá? Então, confira a previsão antes. Agora, exatamente nesses próximos dias, nesta próxima semana, eu pediria o seguinte: evitem viajar, evitem ir para Minas. Está tudo muito complicado. O sul de Minas já choveu demais, estradas de terra, tem muitas quedas de morro, as estradas estão com muito problema por causa do excesso de chuva. É só a minha semana de férias. Pois é uma situação muito complicada, né? Mas evitem sair. Muriel, eu estava vendo agora aqui uma preocupação muito grande aí com a região serrana do Rio de Janeiro, nesses próximos dias, né? Para você ter uma ideia, nós temos assim alguns dados da região de Petrópolis, onde a gente já tem acumulado em 4 dias a chuva de um mês. Então, assim, se você pegar agora, por exemplo, a gente está vendo muita chuva na Baixada Fluminense. A região de Duque de Caxias está com muita chuva. Então, agora, esse é um fim de semana onde nós, os meteorologistas, assim como vocês, os jornalistas, nós estamos de plantão direto.
direto mesmo, até para atendimento realmente à imprensa, porque nós sabemos que nós estamos numa situação muito delicada. Tem muita água, fica aqui o recado. Fique atento, Defesa Civil, tá? As orientações, porque Minas, Rio e parte do Espírito Santo, incluindo Grande Vitória, vão sofrer com a chuva nesses próximos dias. Josélia, aproveito para chamar para essa cobertura, para essa nossa conversa também, o Roberto Nonato, que se junta a nós. Nonato, boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, Tainá, também Josélia. Josélia, há pouco você respondeu para a Tainá que isso estava previsto pela Climatempo. A Climatempo estava avisando do volume de chuvas que vai tomando conta nessa época do ano, né? E aí, a minha pergunta vai nesse sentido. A gente teve chuva forte no Maranhão, chuva forte na Bahia, Minas Gerais também. Você acaba de dizer que no Rio de Janeiro também há precipitações. Sábado passado, em São Paulo, também caiu muita água. E eu me lembro que nessa semana, na CNN Rádio, a gente chegou até a dizer, é mais fácil a gente citar onde não tem chuva aqui no Brasil nesse momento. E claro, estamos no verão, são esperadas essas chuvas mais fortes. Mas para nós que somos leigos nesse sentido, a impressão que dá é que um verão mais chuvoso. Procede essa percepção ou nós que esquecemos rápido outros verões, Josélia? Olha, eu vou ter que dizer para você que não procede essa percepção. Porque é o seguinte, primeiro, nós acabamos de começar o verão. Oi? Né? Acabamos de começar o verão. Tecnicamente, a gente tá no início do nosso verão. Estaria na transição, talvez, né? Não. A gente acabou de começar. Eu tenho até março, até o final de março. Então, eu não posso dizer, o verão está sendo. Não, ele acabou de começar, tá? Então, agora, vê o que acontece. Janeiro tá com mais chuva do que outros. Em várias áreas, né? Essa primeira semana já está demonstrando isso, tá? Mas eu não posso falar do verão inteiro. Até porque, veja, assim, como previsão climática, a expectativa é de que já em fevereiro e em março a gente já não tenha uma chuva tão volumosa quanto essa que a gente está vendo agora na região sudeste do Brasil, tá? Então, janeiro, sim, janeiro muito complicado. E veja, não só a região sudeste, como a maioria do centro-oeste, a maioria das áreas da região norte, Maranhão, Piauí, áreas da Bahia, muitas áreas da região nordeste ainda vão ter mais chuva em fevereiro e em março. Mas o sudeste e grande parte do centro-oeste, assim, já não deve ter tanta chuva como a gente está vendo agora em janeiro. Agora, o mês de janeiro ainda é muito complicado, porque ele só está começando e nós ainda teremos mais água caindo aí até o final do mês. Então, outros eventos, outros episódios, né, de chuva intensa poderão acontecer? Sim. Esse evento que a gente está vendo agora, dessa concentração de água, de chuva numa área relativa, assim, em alguns estados, este evento de zona de convergência, ele deve terminar lá pela quarta-feira, tá? E aí você começa a ter maiores períodos com sol, mas aí aquelas pancadas de chuva continuam. A chuva contínua é que para, mas os pancadões continuam. Então, assim, eu costumo dizer que verão, né? Assim como, por exemplo, a Defesa Civil tem a sua Operação Verão, os meteorologistas também. Operação Verão, na verdade, ela começa na primavera. A gente não descansa. O seu estado normal é de atenção. Nunca está relaxado, porque grande parte do país tem esse tipo de problema, né? Então, assim, pode ser que a gente não tenha aí tornados F5, não tem furacão, tem terremoto, nós temos desastres que são causados por chuva intensa. A parte da culpa é da chuva e a outra parte é nossa mesmo, né? Que construímos em locais errados, que não sabemos nos prevenir contra as situações de risco, ou mesmo nos colocamos em situação de risco, tá? Então, chuvão de verão vai ter ainda, esse não vai ser o primeiro e nem será o último verão com problemas com a chuva. Josélia, rapidamente, antes de encerrarmos a nossa conversa, quais os locais, então, que precisamos ficar atentos para essas chuvas já nas próximas semanas? Olha, eu diria o seguinte, vamos pegar aí a região sudeste, o centro-oeste do país, tá? No caso do norte, principalmente Tocantins e o estado do Pará, e no nordeste, Maranhão, Piauí, mesmo áreas da Bahia,
tá ainda sujeito a bastante chuva, né, que nós podemos ter por aí. Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Josélia, muito obrigada, como sempre, pela disponibilidade de conversar com a gente para tentarmos entender o que tem acontecido com essas chuvas intensas nesse verão. Muito obrigada. Até a próxima, estejam sempre contando com a gente.